noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí tranquilamente? Beleza. Bom, primeiro agradecer aí a presença de todo mundo. Esse é o nosso 5º webinar. Hoje a gente vai falar de teste de invasão, né, para proteção aí de redes corporativas. Vou tentar dar uma pincelada bem rápida, algumas características básicas, algumas técnicas, tal, as etapas, e o foco aqui são as ferramentas, tá? A ideia é mostrar uma ferramenta de cada etapa aí do pentest, para a gente tentar abordar aí todo. Bom, quem já fez curso sabe que falar de pentest em 1 hora só é meio difícil, então eu vou até dar uma acelerada, tá? Mas agradeço a presença de todos, espero que vocês gostem, e lembrem-se que o chat está aí para isso, para vocês participarem, etc. Beleza? Deixa eu só dar uma apresentada rápida aqui do que a gente tem em termos de interatividade aqui para esse webinar. Para quem não sabe, esse é o mesmo sistema que a gente usa no ensino à distância, tá? Tem uma galera aí, tô vendo uma galera aí já conhecida, ex-aluno, tem celebridades aí também, como o Vitor, tá aí por aí também. Então, vou só dar uma pincelada rapidinho como é que é o sistema para quem nunca viu. Aqui nessa tela principal vocês estão vendo aí o slide, né, deixa eu botar um apontador aqui para vocês. O slide vocês vão ver, que vocês podem me ver e tal. Aí tem esse chat que é para interatividade. Aqui no webinar especificamente a gente vai usar a seção de dúvidas, tá, que é só clicar nesse bonequinho aí embaixo do chat, essa cabeça com uma interrogação aí para me enviar qualquer tipo de pergunta. Ela fica em fila aqui para mim, eu não perco ela de maneira nenhuma. Vocês podem interagir no chat à vontade. Só para apresentar os outros recursos, a gente tem o Codebox, que é essa tela aqui para compartilhamento de texto, tá? Eu acho que eu vou acabar usando ele aqui. Posso ter que compartilhar algumas coisas rápidas com vocês. A graça desse Codebox é que o que eu escrever aqui vocês podem copiar e colar aí na máquina de vocês. Então geralmente eu uso para passar link, passar linha de comando, coisas do gênero, tá? Então a gente vai usar ele sob demanda. E tem algumas coisas preparadas aqui no 3S, tá? O 3S tá aí na mão, vocês estão vendo ele aí certinho. Tem algumas atividades aqui já preparadas. O 3S é esse compartilhamento de tela aí, que eu vou fazendo as coisas daqui e vocês vão vendo. Beleza? Então é mais ou menos isso aí que a gente tem para utilizar, isso que a gente utiliza na Academia Claves EAD, e o que a gente vai mostrar hoje aqui no webinar. Bom, vocês receberam na descrição do webinar, né, a proposta é eu falar das características aí de um teste de invasão, falar das etapas, teste de invasão em redes e sistemas, falar das etapas aí do teste e principalmente das ferramentas utilizadas, fazer umas demonstrações e etc. Bom, aqui me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, sou sócio-diretor técnico aqui do Grupo Claves. A gente trabalha basicamente com consultoria em segurança, mais focado em auditoria de segurança, mais especificamente, né, o teste de invasão em si. Tá? Mas entre as minhas áreas de pesquisa, além de auditorias e coisas do gênero, ainda entra a parte de detecção e resposta a incidente e a parte de forense computacional. Beleza? Esse é mais ou menos o que eu faço da minha vida. Bom, deixo aqui meus contatos para quem não tem, tá? Gtalk, Skype, Twitter e Facebook. Dificilmente vocês vão me encontrar, quer dizer, dificilmente vocês não vão encontrar eu online, tá? Então quem precisar de qualquer coisa, hoje durante o dia teve uma galera que veio falar comigo, recebi o negócio do webinar e tal, então pode contar sempre comigo, que eu vou estar sempre online aí porque vocês precisarem. Bom, essa aqui é a nossa agenda. Vamos começar com a parte introdutória. A ideia aqui é o seguinte: a gente vai falar de alguns conceitos básicos, tá? Uma parte introdutória bem rápida. Depois, quando entrar na parte das etapas do teste de invasão, aí sim a gente vai começar a ir um pouco mais devagar, porque nas etapas aí eu vou parar para cada etapa, explicar as principais técnicas de cada uma. Não vai dar para falar de todas, tá? Vou falar as principais técnicas e algumas ferramentas para essa etapa específica. Beleza? Então vamos lá. Tô vendo a galera já se conhecendo aí no chat. Bom, primeiro a gente começa, só para garantir que a gente está falando a mesma língua,
a definição de teste de invasão. Qual que é o diferencial, né, a graça de um teste de invasão? Ele é uma avaliação como outro qualquer, por isso que a gente chama de auditoria, teste de invasão. É um tipo de auditoria, só que ele tem algumas peculiaridades que tornam ele diferente. Talvez não o melhor em qualquer situação, mas ele tem alguns diferenciais, né? Mas a definição dele ele avalia a segurança da informação, né, contida em ativos, seja rede, sistema, aplicação. Só que essa auditoria ela é feita através da simulação de ataque. Isso caracteriza ele como uma auditoria melhor do que as outras? Não necessariamente melhor. Tá? Em alguns casos ele pode ser o melhor caso, em outros não. Por quê? Ela tem prós e contras. Por exemplo, qual que é o principal diferencial de um teste de invasão? O número reduzido ou talvez a inexistência de falsos positivos. Dependendo do escopo que você dá para o seu teste de invasão, você pode eliminar qualquer tipo de falso positivo. Se você libera todo tipo de ataque, tá? Se não tem nenhum tipo de ataque limitado pelo escopo, não tem falso positivo. Tudo que tiver ali foi não só identificado como vulnerabilidade, mas como foi explorado efetivamente. Tá? Então ele reduz. Em alguns casos, eu digo reduzir, porque em alguns casos você não tem essa liberdade toda, né? Você pode ter ali uma limitação de não poder tirar do ar, então não tem como você comprovar as vulnerabilidades de negação de serviço, ou pode ter alguma coisa, uma limitação com exploit de terceiros e tal. Então nem sempre você tem toda essa liberdade para conseguir zerar os falsos positivos. Tá? Isso é um ponto. Porém, o lado negativo talvez é que ele é uma auditoria que gera ruído, né? Você simula ataques e etc. Não é tão passiva como uma auditoria checklist e tal. Então é importante você saber que tipo de auditoria que o seu negócio está precisando. Essas são as características de um teste de invasão, que é a principal auditoria que a gente executa aqui na empresa. Beleza? E dentre várias motivações que podem levar uma empresa a contratar um pentest ou a executar um pentest, tem uma questão que é o seguinte: dependendo do escopo que você modela para a auditoria pentest que você quer fazer, justifica a contratação obrigatoriamente, não a execução. Porque a gente vai falar disso ainda, né? Tipos de teste. Tem a questão do teste ser caixa preta ou caixa branca, que é o nível de informação que você vai passar, a quantidade de informação que você vai passar para o auditor. Né? Então, se interessa para você um teste caixa preta, onde você não passa informação nenhuma, faz parte do teste você avaliar que tipo de informação pode ser obtida por um terceiro qualquer. Tá? Então, esse tipo de teste, por exemplo, tem que ser uma empresa contratada. Não tem como você fazer da equipe interna, porque a sua equipe interna automaticamente já tem poder, já tem posse de informações interessantes desse tipo. Tá? Mas tem três focos principais que são dentre as motivações que podem levar à contratação de um teste de invasão. Eu separei essas três. A primeira é essa que eu já falei, né, inclusive, é de entender reais riscos presentes no seu negócio, que é essa questão do falso positivo. Né? Você tem algumas auditorias até para conformidade de normas que são baseadas em checklist, que pode, por exemplo, a boa prática é ter um firewall de borda. A boa prática é ter antivírus nas estações de trabalho. A boa prática é uma outra atividade XPTO qualquer. O teste de invasão, ele vai medir, ele não vai lá checar se você tem firewall, se tem, ele vai, mediante um ataque, ver como é que todos esses pontos que você adotou ali se comportam. Então, beleza, tem firewall? Tem firewall. Eu consigo evadir esse firewall? Eu consigo mapear as regras? Eu consigo evadir o antivírus da estação de trabalho? E por aí vai. Tá? Então a ideia do teste de invasão é que ele não é pontual, né? Ele vê a segurança como um todo, ele avalia a segurança como um todo e com esse baixo número de falsos positivos. Outro ponto é a questão de conformidade. Existem hoje em dia normas nacionais e internacionais que exigem a execução de testes de invasão. Tá? Vou citar, por exemplo, aqui no Brasil, a própria ISO, né, da BNT, que é a família 27000 agora, né, a gente evoluiu para uma família de ISOs falando de segurança. A gente tem a 1 e 2 que falam sobre pré-requisitos, boas práticas e tal. Tem algumas outras também. A 5, se eu não me engano, é gestão de risco ou algo parecido.
tá? Mas a de pré-requisitos fala sobre execução de testes de invasão e etc. E como norma, e uma coisa mais imposta, talvez assim, nós temos a norma DSS da PCI, né? O PCI DSS, como é conhecido, que engloba as empresas que trabalham com pagamento, com a indústria de cartão de crédito. É exigido que se tenha conformidade com essa norma, e essa norma prega, dentre outras coisas, a execução periódica de teste de invasão. Então são umas coisas que são interessantes vocês ficarem por dentro aí. E a terceira questão, que seria um modelo ótimo, né, que é a questão de homologação, né, que é você usar o pentest proativamente. Por exemplo, você tem um determinado ativo, seja ele um sistema, uma infra nova ou uma aplicação que você acabou de desenvolver, que você quer botar ela em produção. Tá? Então você ter o cuidado de ter ele no ambiente de homologação e disparar um teste em cima dele para ver se ele, uma vez indo para a produção, mediante os ataques mediante as ameaças que ele vai estar vulnerável em produção, como ele vai se comportar. Tá? Então isso também é uma questão interessante, é o que a gente chama de go live. Né? Você tem um produto pronto, um ativo pronto, seja ele qual for, você faz um teste de invasão que vai dizer se ele está pronto ou não para ir para a produção, no que diz respeito à segurança, obviamente. Bom, tipos de teste. Aqui eu tentei resumir num slide só todas as considerações que você faz na modelagem de um teste. Tá? Teste de invasão não é um negócio trivial de se empacotar, digamos assim. Eu costumo dizer que não é um produto de prateleira. Você fala, eu quero um teste de invasão, eu quero 2 testes de invasão. Não é bem assim, é uma questão de modelagem. Cada caso é um caso, tem uma série de coisas que você tem que acertar aí para executar. Eu tentei resumir as principais aqui nesse slide. Na questão do escopo, né? O escopo ele é bem amplo, né? Vem do tipo quais são os ativos, quantos e quais, se ele vai te dar essa informação também, né? Que é a próxima pergunta, na verdade. Mas no escopo entra além de quais são os alvos, que tipo de teste, o que ele está querendo com aquele teste de invasão. Ele quer, por exemplo, se livrar só de ataques automatizados, então não tem por que você fazer ataques mais complexos. Ele quer se prevenir contra um cara que vai ter ele, por exemplo, contra ataques vindo de um concorrente direto que seja, ou de um inimigo, qualquer coisa do gênero, ou seja, alguém que tenha ele como alvo, não necessariamente um oportunista que está buscando vulnerabilidades on the wild, e quem achar vulnerável para ele tá bom. Então, isso tudo depende dos vetores de ataque que você vai desenhar. Se você vai verificar se aquele ativo está vulnerável só aos ataques mais triviais, só aos automatizados, ou só aos mais complexos, ou se você descobre uma vulnerabilidade potencial, vai estar no escopo tentar desenvolver um exploit específico para aquela vulnerabilidade, para aquela vulnerabilidade daquele ativo. Porque a gente sabe que mesmo você tendo um exploit, você tendo uma vulnerabilidade, um exploit, que é uma prova de conceito para aquilo ali, não necessariamente aquele exploit vai funcionar em todos os casos. Tá? Existem N variantes, a gente vai ver um pouco disso aqui quando a gente for falar de exploração em cima de buffer overflow e tal. Mas tem N variantes, então você pode ter que escrever um código específico para aquele caso, tá? Independente da vulnerabilidade encontrada. Então tem uma série de coisas que você tem que definir no escopo. Outra questão é o caixa preto e caixa branca, que eu já falei aqui, que é você dizer se você quer ou não, você que eu digo o cliente, né? Se você vai ou não passar informações para quem está auditando. Tá? Depende também de que tipo de ameaça você está se prevenindo. Que é a própria questão, se você está se prevenindo de ataques da internet, o mais fiel seria que você fizesse um caixa preta, porque você está simulando um atacante na internet, ou seja, o auditor vai partir do mesmo nível de conhecimento, a nível de informação sobre aquela infra, que um atacante real iria. Tá? Mas tem outros pontos, você pode querer se prevenir de um ex-funcionário, ou você parte do princípio que se um auditor com mais informações, você dá mais munição a ele, porque se ele não conseguir com aquelas informações todas, sem a informação é que o atacante não conseguiria mesmo. Então depende aí do que você quer simular exatamente. Tá? Tem algumas
variações aí, né? Caixa cinza, algumas coisas meio híbridas. Você pode passar algumas informações, outras não. Em alguns casos não dá para ser totalmente cego, tá? Por questões de efeito colateral. Por exemplo, eu sou péssimo de exemplo, mas tudo bem. Por exemplo, você tem um range você não sabe exatamente qual é o IP do cara, você sabe que ele está dentro de um range específico, só que você não tem autorização de varrer todos esses outros, então você não pode ir buscando através de varreduras, porque vai gerar ruído em pessoas que não te autorizaram a fazer o teste, coisas do gênero. Então algumas coisas você tem que limitar para você não atirar em refém, digamos assim. Outra questão é a questão de ser interno ou externo. Também a mesma coisa, vem do que você quer auditar especificamente. Se ele é interno, você está partindo do princípio que o ataque vai partir de uma pessoa que está dentro do seu perímetro de proteção. Tá? Há um tempo atrás, isso fazia toda a diferença do mundo, né? Porque a segurança tem, ao passar do tempo, mudado um paradigma que é a questão que o perímetro é suficiente. Reparem que não está sendo substituído, está sendo adicionado, né? Que a proteção de perímetro era suficiente. Então você tem um ponto estratégico dentro do perímetro de proteção, já caía por terra todas as proteções. Era o único controle que tinha, era de borda. Hoje em dia não, hoje em dia você tem toda a questão de... Um exemplo disso, está aí o Vitor que não me deixa mentir, é que a gente aqui tem na parte de defesa, de treinamentos, a gente tem a proteção de perímetro e a gente tem o hardening de servidores. Então é proteção de borda e de host. Tá? Hoje em dia tem-se mais essa preocupação. Mas a questão de interno e externo é exatamente essa questão da borda. Se você está da internet, teoricamente, todo dado vindo da internet é hostil, né? Então já parte do princípio que se tem uma proteção contra os seus ataques. De dentro da rede não, você já está ali numa relação de confiança um pouco mais agradável para com os mecanismos de defesa. Isso também depende do que você está testando e tal. E o outro é o anunciado ou não. O anunciado ou não, ele tem uma coisa interessante. Alguns tipos de ataque é interessante que seja anunciado, porque é interessante que se tenha uma espécie de monitoramento do outro lado. A saber, negação de serviço, força bruta, porque são ataques que geram muito ruído. Né? Então é interessante que você, por exemplo, tem uma coisa que a gente cita no curso, né, de teste de invasão, que é a questão do tratamento de questões especiais. Né? Se você está fazendo um ataque de força bruta, ou se você está fazendo um ataque via exploit que seja, e o sistema cai, você precisa ter alguém para restabelecer aquilo. Né? Isso ser anunciado ou não faz toda a diferença. E um outro ponto é, o teste ser não anunciado, ele além de auditar toda a segurança, está auditando também a sua equipe de resposta. Está auditando toda a questão da qualidade, da velocidade da resposta que aquela equipe vai dar ao incidente que você está causando. Então tem essas peculiaridades aí no fato dele ser anunciado ou não. Para quem estava com saudade, chegou o copo do meu copão azul, meu famoso copão azul. Bom, as etapas do teste de invasão. A gente pode separar. Aqui eu vou falar teste de invasão de uma maneira mais geral, né, que é o que a gente chama de redes e sistemas. Existem algumas peculiaridades para alguns tipos. Por exemplo, para aplicações web existe todo um approach específico, tem ataques específicos. Sugiro quem tem interesse na área de aplicações web que veja o nosso webinar sobre aplicações web. Se eu não me engano foi o webinar 3, que é sobre aplicações. Tá? Uma outra vertente que costuma ser específica é a questão de teste de invasão em rede sem fio, que embora alguns ataques sejam herdados, né, da rede cabeada, tem toda a sua peculiaridade de rede sem fio e tal. Para quem tiver interesse também, não sei nem se eu podia soltar já essa informação. Já saiu, né? Vai ter o webinar de rede sem fio, tá, com o Nelson Murilo, que vai ser o instrutor do curso de teste de invasão em rede sem fio aqui pela Academia Claves. Tá? Então quem tem interesse na área de aplicações, a gente já tem um webinarzão lá. Quem tem interesse na parte de rede wireless, vai ter o webinar, que vocês podem conhecer. Quem não conhece, né, o Nelson Murilo, que é uma referência aí na área, pode passar a conhecer e ver aí se interessa pelo curso. Tá? Aqui a gente vai falar de uma parte mais geral, que é redes e sistemas. Então aqui são as etapas. Obtenção de informações, que é uma etapa intimamente ligada
com o fato, com a característica dele ser caixa preta ou branca. Tá? Se ele é caixa branca, você gasta muito pouco tempo ou quase nenhum nessa parte. Tá? Se ele é caixa preta, aí você já vai gastar bastante, né? Que é o que a gente chama de recon, né? Você vai, por exemplo, coletar usuários na internet para poder fazer ataque de força bruta. Se você só tem o site do cara, você vai descobrir entradas de DNS, qual é o servidor de e-mail, você vai mapeando essas coisas, a gente vai detalhar um pouco isso. Tem as varreduras. Varredura, se você for ver ao pé da letra, não deixa de ser uma obtenção de informação. Tá? Você não invade com varredura, você obtém informação. Eu separo exatamente por obtenção de informação ter uma cara muito mais de inteligência no sentido de espionagem, e varredura é um negócio muito mais automatizado. Quando você parte para as varreduras, você já fez toda a parte de recon, né? Você já tem lá os ativos mapeados, informações sobre cada um, quem é quem faz o que e tal. Você vai fazer a varredura para as duas principais, pelo menos, que é estado de porta, né, serviços e versões, e vulnerabilidades conhecidas. Tá? Então, por isso que eu separo esses dois. Depois a gente vai ver a parte de invasão, quais são os principais ataques aí e tal. Como é que se mantém o acesso, também tem muito a ver com o fato de ser anunciado ou não. Geralmente quando é não anunciado você implanta backdoor e tal, se tiver no escopo, para ver quanto tempo a equipe vai demorar para detectar isso. E a parte de cobrir rastros. Beleza? Então vamos em frente. Bom, principais técnicas aí para a obtenção de informação. A primeira delas é a engenharia social. Tá? Hoje em dia tem se pesquisado muito, se falado muito do que o pessoal chama de no-tech hacking, né? Que é esses ataques, né, à segurança da informação que não envolvem tecnologia em si, não são tão técnicos, exploram o fator humano especificamente. E a gente já tem até ferramentas, ironicamente, ferramentas que auxiliam esse processo. É o caso de uma que eu vou mostrar aqui, que é o SET, que é bem interessante. Eu já usava o próprio Metasploit, né? Agora veio o SET, que é que trabalha junto com o Metasploit e tal, para facilitar mais ainda. Mas o que seria engenharia social? Engenharia social é a exploração do fator humano em si, né? É você induzir as pessoas a te dar a informação que você precisa, né? Então, eu cito ela aqui como obtenção de informação, que é a maneira mais superficial de você usar, mas a engenharia social ela pode ser usada para invasão especificamente. Tá? Por exemplo, você pode usar a engenharia social para enviar um backdoor para o cara que já vai caracterizar o comprometimento da máquina. Tá? Mas geralmente a gente usa para sondar informações e etc. Exemplos clássicos de engenharia social. O SET é mais, sim, o SET é para engenharia social, ponto. Tá? Ele tem umas questõezinhas, o fast track, algumas coisas que ele interage, mas ele é mais para, o nome vem disso, né? Social Engineering Toolkit. Tá? Exemplos clássicos de engenharia social, tem as grandes figuras aí da área, né? Por exemplo, o Kevin Mitnick, que foi dado durante muito tempo, não sei se ele ainda carrega esse título como hacker número 1 do mundo e etc. A grande força dele estava na engenharia social, né? Tem 3 caras que eu costumo citar, né? Quem já fez curso comigo aí já vai saber. Que é o próprio Kevin Mitnick, autor de livros como Arte de Enganar e Arte de Invadir, que foram os 2 livros que ele escreveu sobre o tema, que eu recomendo. Um outro cara que eu costumo citar, que realmente é bom nessa área, é o Frank Abagnale, não sei se vocês conhecem, que é um cara que fez que motivou, né, o filme Prenda-me se for capaz. Na verdade, o Frank Abagnale Jr., né, que é o nome do Leonardo DiCaprio lá no filme. E eu cito ele, que eu achei ele um caso interessante, que ele não mexia com o computador, né? Ele era pré essa época, né? Mas é engenharia social purinha, inclusive, não sei se alguém aqui já fez um curso de teste de invasão, a gente fala lá sobre a parte científica da coisa, que são os 7 tipos de persuasão. Isso é cientificamente comprovado, a galera de psicologia lá estuda neurolinguística e tal. E se você assistiu o curso, você viu essas questões, você vê esses filmes, você começa a identificar realmente que, isso aqui é um exemplo clássico de tal tipo de persuasão, né? Então tem essas questões todas. E o terceiro cara
para não dizer que não falei de nenhum herói é ótimo, de nenhuma figura que Tupiniquim é eu não sei o nome verdadeiro dele, mas é o Marcelo, dentre outros, o Marcelo Ferrari, que é o cara que ficou conhecido quando ele deu uma entrevista para o Amaury Júnior, fingindo ser o filho do dono da Gol. Tá? Não sei se vocês viram isso, é um belo case também. Ele tem um livro, não dele, né, uma escritora escreveu sobre a vida dele, chamado Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, e lançou recentemente o filme, que quem faz ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Capitão Nascimento. Né? Eu, particularmente, sem querer fazer críticas, eu prefiro o livro. Para quem lê o livro, o filme é um pouco frustrante, não por ser ruim, é um filme bom, mas não conta todas as histórias do livro. Recomendo o livro fortemente. Bom, então engenharia social seria isso, essa parte de enganar. Existe uma máxima que diz que a melhor maneira de você conseguir uma informação é perguntando. Né? Tem a questão do trash, isso embola um pouco a engenharia social com o próprio trashing, que é uma questão que a gente chama de, quando você fala de fator humano, seja ele qual for o vetor de ataque que você vai explorar, a falha está na cultura da informação, na cultura de segurança. Né? É cultura você não instala um firewall na pessoa, né? Você dá cultura, não cultura cultura de segurança. É ele ter a noção da gravidade, da sensibilidade daquela informação que ele está carregando, e saber lidar com ela. E o trashing, para quem não sabe, trashing é a definição é um termo que se usa para você procurar informações no lixo, tá? E isso é diretamente ligado à não cultura de segurança, porque o que é a principal cultura que se tem em termos de tratamento de informação? Classificar as informações. Para que você classifica informação? Você gera rótulos nas informações que você lida, né? E para cada rótulo você implementa controles. Por exemplo, se uma informação está classificada como confidencial, você viu que ela está classificada como confidencial, você como usuário, né, como colaborador da empresa, você viu que ela está classificada como confidencial, você sabe exatamente como lidar com aquilo. E geralmente são 3 tipos de controles que você implementa: o compartilhamento, o armazenamento e o descarte. O trashing, como vocês podem imaginar, é exatamente a negligência em cima do descarte. Tá? É quando você não tem o procedimento certo de descartar a informação. Seja de qualquer tipo, tá? Seja um documento impresso, seja um CD, um pendrive, um HD ou coisas do gênero. Tá? Então essas são as questões de trashing. Ruins. Já é uma questão mais técnica, são informações sobre domínio, informações supostamente legítimas. Tá? Tem toda uma questão de veracidade disso, de credibilidade dessas informações, de atualização dessas informações, mas onde você faz um primeiro approach, tá? Você consegue algumas informações relevantes do tipo quem é o contato técnico, quem é o contato comercial, quem é o servidor DNS primário. Você pode fazer um ruiz no IP do site, você tem um domínio, você deu um ruiz, você deu não um ruiz, mas você deu um ping e você sabe quem é o IP. Você dá um ruiz nesse IP, ele te diz sobre o IP, não só sobre o domínio, então você sabe se aquele IP pertence a um range inteiro, se o range é da empresa que está auditando, ou se é um range, ou se tem um IP contratado dentro de um range de um provedor. Então tem uma série de informações. Quando você está caixa preta para um primeiro approach, é por aqui que você vai. Entradas DNS. Você conseguiu, através do ruiz, saber quem é o servidor DNS autoritário dele. Autoritário não, autoritativo. Então você consegue fazer consultas específicas e saber quem são os outros servidores que ele resolve, seja para qualquer tipo de subdomínio, quem são os servidores de e-mail, qualquer outro servidor que ele resolva publicamente. Tá? Além disso, tem uma vulnerabilidade em servidores DNS, em alguns, né? Que é a questão da transferência de zona. Isso é uma feature do servidor para você clonar servidores DNS. Então, eu tenho um servidor X que resolve nomes. Eu tenho um servidor Y que eu acabei de levantar. Eu quero que esse servidor Y também responda a uma determinada zona que tem no X. Eu posso transferir essa zona de um para o outro. Tá? Mas há um tempo atrás, isso já foi sumariamente corrigido, o Bind, que é um dos principais servidores DNS, vinha com essa funcionalidade aberta.
Então você podia, através do ataque de transferência de zona, ter acesso a resoluções de nome que não estão configuradas para resolução pública. Então você podia achar coisas como intranet, servidores internos resolvendo publicamente. E, em particular, se o servidor DNS vulnerável a transferência de zona fosse um Windows da vida, que é o AD, se não me engano, que faz esse papel ou alguma coisa parecida, ele tem uma característica de, além das resoluções de nome que você cita ali, ele cria uma entrada DNS para cada cliente de HCP. Tá? Então, no caso, fica um pouco mais grave, você consegue mapear inclusive o workstation. Tá? Ele bota hostname ponto o domínio local ali da coisa. Então tem essas... é o domain controller, exatamente. E por último, Google Hacking. Google Hacking é a arte de buscar na internet. Né? Você buscar na internet informações. Hoje em dia está muito comum achar informações em mídias sociais. Tá? Por exemplo, quem sabe me dizer uma maneira de você, uma mídia social onde você precisa, por exemplo, você está auditando uma empresa XYZ. Tá? Aí você achou uma aplicação exposta que é o webmail, que seja. Aí você precisa saber o que? Usuários válidos. Você pode procurar na internet, se o cara postou o e-mail dele em algum lugar, ou você vai, por exemplo, no LinkedIn da vida, ver qual é a pessoa que trabalha lá, que ela autodeclara que trabalha lá, né? Para isso que serve aquela mídia social, e você vai vendo, geralmente ele está e-mail profissional, e você vai vendo na rede de amigos dele quem mais trabalha naquela empresa, que você vai coletando usuários válidos, e-mails válidos, para esse tipo para ajudar em ataques de força bruta, coisas do tipo. E tem uma questão também que geralmente você acha um e-mail válido, você utiliza ele para qualquer tipo de login, geralmente isso é um padrão. Né? Se o meu e-mail é Rafael, R, meu sobrenome, arroba o e-mail, geralmente é isso para servidores internos também, por questões de conduta. Beleza? Então a ideia de Google Hacking é isso. E vai além disso, né? Não necessariamente achar usuários, você achar servidores negligenciados, strings de servidor web e uma série de outras informações. Sugiro o GHDB, Google Hacking Database, é um projeto legal do Johnny Long, que foi o cara que começou a falar primeiro disso aí. E lá o database em si ele mostra, com essa busca aqui eu achei esse tipo de arquivo. Então tem para vários tipos lá. Deixa eu só ver a pergunta que tem aqui. O Marcos está perguntando se é a diferença em realizar ruíz no domínio e no IP. Sim, toda a diferença do mundo. Uma coisa é quem registrou o domínio, outra coisa é quem é dono do IP. Tá? Você pode, são informações distintas, né? Por exemplo, se você quer um domínio no Brasil, você vai no registro BR. Lá que estão seus dados. Agora o registro BR não quer saber onde você vai hospedar isso. Beleza, tem que dizer quem é o name server autoritário, porque ele precisa saber. Agora, o IP que ele vai estar hospedado é o seu DNS tem que dizer. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Então vamos lá, vamos falar das ferramentas. Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão não vai dar para eu mostrar tudo. Então, algumas ferramentas clássicas aí de obtenção de informação. O próprio Ruiz, né, que é nativo, o Dig também é nativo. O Dig é interessante, o Ruiz eu já falei um pouquinho aqui. O Dig é interessante para consulta DNS. Tá? Você pode fazer Dig, arbitrar para qual servidor você quer perguntar, e o domínio ou o IP. E você diz que tipo de entrada DNS você quer. Se você botar A, ele pega só os CNAMEs. Se você botar MX, ele pega só os nomes, os e-mails, os servidores de e-mail. Se você botar N de qualquer, igual o Marcos botou agora, ele pega todas as entradas. E tem uma outra característica interessante, que é o XFR, devo ter esquecido alguma letra, que ele faz o ataque de transferência de zona. A XFR, exatamente. Beleza? Então tem essas características do Dig. Sugiro até uma que eu não coloquei aqui, que é interessante, que é o DNS Enum. Tá? O DNS Enum é interessante que você faz você passa o domínio, ele descobre quem é o autoritativo daquele domínio e pergunta para esse cara. Por exemplo, você dá DNS Enum na Claves, ele vai descobrir quem são os autoritativos da Claves, vai fazer uma resolução de todas as entradas, depois ele faz ataque de transferência de zona em todos os servidores autoritativos, tá? Já tudo automatizado. Dá para fazer com o Dig também, mas o DNS não faz automatizado.
Bom, o Google, para fazer Google Hacking, né, tem uma questão de operadores e tal. E tem algumas ferramentas que automatizam isso, né? Que é o próprio SiteDigger, algumas outras que usam cache do Google, mas nada que impeça você de fazer manualmente, usar lá o cache do Google, usar... tem gente que usa Google Translator para fazer proxy, tem várias coisas que você pode fazer no Google, né? E tem alguns operadores para você buscar informações específicas que você está procurando. Bom, e tem o SET. O SET é eu citei ele aqui rapidamente, né? E ele serve para você fazer ataques. Eu queria só mostrar rapidamente a cara dele aqui, se vocês me permitem. Tá? Essa é a página inicial do SET. Por exemplo, eu vou mostrar, não vou chegar às vias de fato aqui, porque eu não vou fazer esse ataque em ninguém. Vou mostrar, por exemplo, como seria você disparar um phishing no SET. Tá? Não seria nada como não seria tanto obtenção de informação assim, né? Seria já um ataque pronto. Mas vamos lá, por exemplo, aqui ele dá aqui as opções, né? Então tem aqui a opção 1, que é o ataques de engenharia social. Deixa eu abrir a maquineta aqui, que eu tenho que mexer. Pronto. Então vou botar aqui opção 1. Foi? Ele vai me dar aí quais opções que ele tem em termos de ataques de engenharia social. Tá? Como eu falei, esse é de phishing. Reparem que tem um monte aqui, ó, você pode criar payloads, fazer ataques em massa, você pode fake AP, você pode fazer sites falsos. Esses sites falsos você pode fazer uma página que faz um download, você pode manipular applets de Java. Então tem uma série de coisas interessantes aí. Beleza? É de SMS normal, como se fosse um phishing, na verdade um spam que seja por SMS. Você precisa ter algo para disparar isso, etc. Beleza? Então tem várias coisas interessantes. O mais simples é o próprio phishing, né? Vou ter lá a opção 1, que era de gerar phishing, e tem as opções. Que é você criar um template de e-mail, né? Você tem que criar um tipo de arquivo, ou você pode fazer com o que ele já tem. Vamos ver o que ele já tem pronto aí. Vou botar 1 de novo. Tá dando erro no meu Metasploit. Deixa eu forçar aqui, ver se vai. /opt. Certinho. Não tem tab aí complica. Deixa eu só pegar o path aqui correto. Foi. Foi. Para quem não sabe, o meu, no caso, a minha versão, né? É /opt /metasploit 414 /msf 4 ou 3, se não me engano.
Beleza? Ele vai me dizer aqui quais são os payloads passíveis de usar. Tá? E por aí você vai, que você escolhe exatamente o que você quer. Né? Que tipo de... Ele vai mandar um e-mail, tá? A gente já vai escolher template de e-mail e tal. Vamos escolher, por exemplo, esse aqui que é Kilson, tá vendo? Esses dois primeiros aqui que você pode manipular. Por que você pode manipular? Ele, por exemplo, esse primeiro, ele faz um hijack de DLL, você pode dizer exatamente o que você quer fazer com isso. Quer ver? Vamos usar esse aqui de exemplo. Que a gente não dá VC. Aí aqui, para quem conhece o Metasploit, já é a mesma coisa. Você escolhe o payload que você quer pôr naquela DLL, né? E por aí vai. Por exemplo, vou escolher aqui um que é de shell reverso. Beleza? E aqui, ó, aqui já é encode. Então o que ele fez? Você está escolhendo o tipo de ataque, escolhe qual é que tipo de código arbitrário você quer executar. Aqui já é encode para bypassar antivírus. Aí pode ser qualquer um. O mais recomendado é esse último aí, que é um executável com backdoor, né? Que é o que costuma ser mais smooth, né? Costuma gerar menos ruído e etc. Aqui você vai dizer qual porta a máquina atacante vai ficar escutando. Pode ser a default mesmo. E aí ele vai gerar ele gera um e-mail com um download desse malware que você gerou aí. No caso, com o template dele específico, seria para... Ele tem uns templates que você pode customizar e tem o template de pré-prontos, né? De ameaça, de fotos e etc. Então, só para vocês terem uma visão geral aí dessa ferramenta. Por padrão 443. Isso é interessante, sempre que você vai fazer Connect Back, né, a gente vai falar disso também em outras ferramentas, quando você vai lá, você injeta um código arbitrário que vai fazer uma conexão, um shell reverso, que a gente chama, geralmente você usa portas do tipo 80 ou 443. Por quê? Qual que é a ideia de você fazer um shell reverso? É você fazer máquina vítima se conectar em você. Por quê? Se tratando de um firewall de borda, ele vai tratar com mais benevolência, digamos assim, tráfego outbound, né? Tráfego de saída. E o outro ponto é a questão da porta. Por exemplo, a porta default do Metasploit é 4444. Então pode ser uma boa conduta, você como administrador de firewall de borda, tráfego de saída para 4444 possivelmente a máquina está infectada. Tá? Então é bom, mesmo você usando o shell reverso, você colocar portas que são normais ter tráfego de saída naquela porta. Que são as portas web, de uma maneira geral. Beleza? Bom, principais varreduras. A gente tem o War Driving, que é específico para rede wireless, né, que é você detectar redes wireless presentes e tal. Quem quiser mais informações sobre isso, aconselho, dá uma olhada no site do nosso projeto War Driving Day. A gente já fez uma série de varreduras desse tipo aqui pela cidade para gerar estatísticas sobre o uso de tecnologia de criptografia, né, o app da UPA. Então é uma varredura que se faz para detectar esse tipo de coisa. Mas as principais varreduras são essas últimas três aí. Se detectar ativos vivos, né, hosts vivos que a gente chama, são aqueles que respondem a estímulos, né, ou seja, os IPs que estão alocados em algum lugar. Portas e serviços, é automático você descobrir estado de porta e fatalmente o serviço que ela roda. E vulnerabilidades conhecidas. Tá? Geralmente você faz inclusive nessa ordem. Que ferramentas você pode utilizar para isso? Fiz um apanhado aqui das principais. O Aircrack NG é uma suíte de ferramentas que ela te dá exatamente tudo que você precisa para aplicações, para rede sem fio. Tá? Você consegue mapear as redes, atacar as redes, quebrar a chave, gerar replay, fazer falso AP,
todo tipo de ataque você consegue fazer com essa suíte de ferramentas. Aerodump, por exemplo, é uma das ferramentas presentes na suíte. O Aerodump é para coleta de dados. O Nmap, você faz a varredura de portas, é o principal ferramenta para port scan. Tá? É interessante que você consegue fazer vários tipos de varredura, que isso facilita para evasão, tá? Para não ser detectado que um determinado que você está fazendo um tipo de varredura. Você pode usar IPs decoy, uma série de coisas. O Nessus e o Qualys Guard e o Nicto também são para varredura em busca de vulnerabilidades, tá? Vulnerabilidades documentadas. O Nessus e o Qualys Guard, eles servem para todos os casos, tá? Eles têm a parte de web e tal, tanto um quanto o outro. O Qualys Guard especificamente chama de WAS, né? Qualys Guard Web Application Scanner, é um módulo à parte. Já o Nicto não, o Nicto é específico para aplicações web, tá? E servidores web também, ele vai um pouco mais além. Tá? Então essas são as principais ferramentas que se tem, principalmente o Nessus e o Qualys Guard, que são ferramentas inclusive comerciais, para detecção de vulnerabilidade. Então o que ele faz? Você monta um template, como eu vou mostrar aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, essa cara do Nessus, tá? Para quem nunca viu. Esse, no nosso caso aqui, é o Professional, mas ele tem a versão gratuita, que só tem uma limitação de licença, você não pode usar comercialmente. Tá? Essas são as políticas, então só para vocês conhecerem um exemplo de política. Por exemplo, uma política de... Repara que ele tem uma política aqui focada para aplicações web, né? Mas uma política aqui de scan seria um teste externo, por exemplo. Vou dar um edit aqui só para a gente ver que tipo de configurações a gente pode mudar. Reparem que aqui, ó, eu mexo mais em questões como scan, né? A frequência do scan, as portas que ele vai auditar, performance, né? Quantas verificações simultâneas no mesmo host, quantos hosts simultâneos na mesma varredura e por aí vai. Aqui tem mais algumas coisas interessantes que você pode configurar, por exemplo, credenciais. Pode passar credenciais Samba, credenciais de uma série de coisas que ele vai logar, vai usar as credenciais para fazer scans internos, caso você tenha. Aqui são os plugins, que é onde é a varredura por vulnerabilidade especificamente. Cada plugin representa um teste em cima de uma vulnerabilidade. Tá? E existem as famílias de plugins, por exemplo. Aqui tem uma família de plugin para CGI. Se eu clicar, ele me lista aqui na... Ele lista aqui nessa coluna da direita quem são os plugins presentes nessa família. Tá? Você pode selecionar plugin por plugin aqui na direita, ou você pode selecionar uma família inteira aqui na esquerda. Tá? Depende do que te interessa. Reparem que eu posso desmarcar um apenas aqui, ó. Desmarquei esse cara. O resto continua. E ele me mostra aqui na coluna da esquerda que essa família não está completa. E por aí vai. E tem algumas outras preferências que você pode também configurar. Tá? Você pode subir arquivos de política específicos. Você pode fazer força bruta, botar algumas informações de banco de dados, algumas coisas para facilitar o scan. Tá? É bem interessante, eu gosto bastante dessa ferramenta. A questão do Nessus é a quantidade de falsos positivos. Isso é um ponto importante que o Everton tocou aí. Qualquer ferramenta de varredura por vulnerabilidade. Tá? Quanto maior o trabalho de obtenção de informação que você fez, para você poder modelar essa política aqui mais precisamente, mesmo assim ainda é em cima disso. Tá? Você, através do relatório, que eu vou mostrar aqui agora um exemplo de relatório, eu fiz um scan numa máquina que a gente vai usar como alvo aqui, que é uma das máquinas do lado. Isso que ele dá aqui, você não pode usar isso aqui como um relatório de auditoria. Né? Você tem toda a parte de garimpo e análise aqui para você detectar os falsos positivos. Né? No caso de um pentest, você vai pegar essas vulnerabilidades e vai tentar explorar. Beleza? E vai dizer se deu ou não deu. Inclusive, ainda digo mais, mesmo para auditorias que não envolvem invasão, você tem que fazer um garimpo aqui, porque a classificação que ele dá pode não condizer com a realidade do negócio. Tá? Porque existe uma diferença entre severidade e criticidade. Né? Posso considerar severidade alta
né? Toda e qualquer vulnerabilidade que tenha tal característica. Mas de repente para o meu negócio aquilo ali tem um impacto quase zero, por mais que ele ganhe shell e etc. Então não é alta. E por aí vai. Tá? Então toda e qualquer ferramenta automatizada de vulnerabilidade você tem que tomar cuidado com os falsos positivos. Beleza? E aqui só para vocês verem a cara dele, esse aqui é um relatório numa máquina nossa aqui. Vou pegar aqui essas duas altas aqui para a gente ver. Ele me dá duas vulnerabilidades aí altas em cima. Inclusive essa aqui, ó, vou tentar mostrar as ferramentas como se fosse um passo a passo. Por exemplo, imagina que eu rodei o Nmap nessa mesma máquina, Paraná, descobri que era o Windows, rodei a política específica para isso, rodei o Nessus nela, descobri que ela tem essa vulnerabilidade aqui. Deixa eu desmarcar, que desmarcado fica mais fácil de ler. Vocês conseguem ver ali o código? MS08067. Tá? Isso é o código da própria Microsoft catalogando essa vulnerabilidade. Então eu posso achar exploit baseado nisso. Falo, pô, qual é o exploit que eu tenho que explora esse cara? Não é CVE, tá? Isso aqui é o MS, é o boletim da Microsoft. É análogo ao CVE, também é um catalogador de vulnerabilidade, mas esse aqui é específico da Microsoft. Tá? Se eu clicar aqui, ó, ele me dá a descrição da vulnerabilidade. Sim, você pode pelo CVE também achar, também dá. Inclusive aqui ele vai me dizer, ó, ele me diz o CVE correspondente, tá vendo? É esse CVE aqui, é esse bid aqui, que é o debug track, a data que foi publicada essa vulnerabilidade, por aí vai. Agora o que eu acho mais interessante nessas ferramentas é o seguinte, o Qualys também tem isso, né? Que é isso aqui, ó, vocês estão lendo aí, ó, Public Exploit Available. Cadê minha setinha? Tá vendo? True. E exploitable with. Aí ele diz aqui, ó, tem no Canvas, tem no Core Impact, tem no Metasploit. Os lugares onde tem esse cara. Se eu recomendo o OpenVise, cara, eu vou te falar que é muito tempo que eu não uso. Não sei em que pé tá de desenvolvimento. Tá? Eu usei bem no início, quando ele nasceu. O OpenVise, para quem não sabe, é um fork do Nessus. Tá? O Nessus, a partir da versão 3, ele continua gratuito, né, com essas questões de licença que a gente viu. Mas a partir da versão 3 ele não é mais GPL. O OpenVise ele pegou a última versão GPL do Nessus e continuou um desenvolvimento paralelo. Quando eu usei, logo na época que lançou, ainda usava muita coisa do Nessus, bibliotecas, etc. Hoje em dia eu acredito que ele já tenha tido mais coisas reescritas, mas não sei em que pé tá, não. Eu gosto muito do Nessus, particularmente. Beleza? Então a gente já viu que tem com o Metasploit. Então quando eu for falar de Metasploit, a gente vai usar essa vulnerabilidade específica mesmo para explorar. Tá? Então Nessus, tranquilo. O Marcos fez uma pergunta interessante, pessoal. Eu ia correr agora, mas vale a pena dar uma parada. Ele perguntou o seguinte: tem muita diferença utilizar Nmap ou Nessus em questão de detectar portas e serviços? Não. Qual que é a diferença básica? Em termos de resultado, não. Qual que é a diferença básica? Geralmente você usa o Nmap antes porque ele tem mais performance, porque ele é feito para isso. E quando você está falando de Nessus, aliás, quando você está falando de varredura por vulnerabilidade, é interessante que essa varredura seja o mais enxuta possível. Tá? Então é importante que você já tenha rodado um port scan, que você já saiba quais são os hosts vivos, já saiba o que roda em cada um, para você, mesmo que, por exemplo, numa varredura de Nmap, você pode tirar 10 varreduras de Nessus. Eu rodei o Nmap e descobri que tem 2 máquinas Windows e 3 máquinas Linux. Eu já posso dividir em 2 varreduras de Nessus. Para que eu vou fazer uma varredura com um monte de plugin ativado, se eu posso fazer uma varredura para Windows, bem mais enxuta, mais rápida, mais precisa, e uma outra varredura nos caras Linux. Tá? Então é importante quando você chegar na fase do Nessus, da vulnerabilidade, você já tenha uma certa informação por trás para você poder calibrar a sua... Não é porque você tem muito tempo que você vai fazer uma varredura com todos os plugins habilitados no range inteiro, porque é desperdício. Tá? Tem um cara, eu não lembro quem, acho que foi o Abraham Lincoln que falou, tem uma frase dele que a gente usa muito em segurança, que é, se ele eu não lembro a frase exatamente, mas dá só para passar a ideia. Se ele tivesse 10 horas para derrubar uma árvore, que ele gastaria as 9 primeiras horas afiando o machado. Então não é porque você tem muito tempo que você vai fazer de uma maneira solta, né? É interessante você embutir uma inteligência na obtenção de informação para você, além de gerar muito ruído, em todos os sentidos. Ruído ele vai gerar, mas o ruído pode ser mais preciso.
Tá? Então a diferença é essa. Em termos de resultado não tem, tá? Mas tem toda a diferença de performance, de qualidade da coisa. Foi não? Beleza? Show. Então Nessus foi. Deixa eu acelerar que ainda tem muita coisa para mostrar. E o Qualys Guard, o Qualys Guard tem uma coisa interessante, que ele é as a service, né? Você loga num portal, é lá do cloud da Qualys que sai os ataques, né? Se você precisar fazer ele numa rede interna, aí você tem a figura de um appliance, você coloca na rede interna, esse appliance se conecta na nave mãe, e através do portal lá você dispara os ataques a partir desse... O Bruno fica chateado quando eu tenho uma frase filosófica que ele não conhece. Então você usa o próprio portal lá para conectar num appliance que está dentro de uma rede interna e disparar os ataques também é bem interessante. Vamos em frente? Bom, invasão em si. Principais técnicas de invasão. A gente tem a questão do sniffing, que é a captura de senha. Tá? Hoje em dia tem muito trabalho de teste de invasão em cima de qualidade de tunelamento, em cima de qualidade de certificado digital, essas coisas todas. Então tem a questão do sniff, como é que a aplicação, principalmente com esse avanço das aplicações web, como é que ela se comunica com... Viu? Não falei que era o Abraham Lincoln. Como é que ela se comunica, como é que é a comunicação cliente-servidor, você consegue capturar algum tipo de informação sensível e etc. Exploit, que é o que a gente vai ver aqui na prática, que é você pegar uma vulnerabilidade dessa que eu apresentei no Nessus, achar um exploit para aquilo, ou desenvolver um exploit para aquilo e disparar. Tá? Geralmente explora os exploits binários. Exploit, só para expandir um pouco a definição para vocês, pessoal, a definição de exploit é qualquer coisa que explore uma vulnerabilidade. Tá? Exploits binários, né, geralmente que envolvem buffer overflow, tem essa questão de ser um binário e etc. Mas, por exemplo, como é que é um exploit com SQL injection? É um string, concorda? Como é que é um exploit para, sei lá, então um exploit pode ser qualquer coisa, tá? Mas a característica é que ele explora uma determinada vulnerabilidade. Beleza? Outro ponto é quebra de senha, que são a questão de força bruta. Força bruta pode ser feito de maneira online, né? Você tem um serviço remoto, isso é outra coisa que você detecta lá no Nmap, no Nessus. Quais são os caras que têm acesso remoto? O que caracteriza com acesso remoto? SSH, RDP, me fugiu agora, falou outro aí. Um banco de dados que seja, Nmap, POP, por aí vai. Aí você usa um Hydra, como o Marcos está citando aí. Ou então você teve acesso, por exemplo, no Meterpreter, que é o que a gente vai ver aqui como pós-invasão, dá para você obter o arquivo de senhas, no Windows pelo menos. Então você pode usar uma quebra de senha offline para tentar quebrar aqueles hashes ali, e por aí vai. A quebra de senha também é um outro vetor bem interessante, além do bom e velho força bruta. Injeções, geralmente para aplicações web, injeção de SQL, injeção de comando de sistema operacional, tem tudo isso. E a parte de negação de serviço, né, que é você esgotar recursos ou crashar uma aplicação, explorar uma vulnerabilidade, coisas do gênero. Vamos às ferramentas. Eu não sei se vocês repararam, mas para cada etapa eu tentei pegar as ferramentas variadas, tá? Não tentei pegar ferramentas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, aqui. O que o DSNIF faz? Ele fica escutando a rede, ele conhece protocolos de acesso remoto. Tá? Aqui é um protocolo, é como o serviço se comporta. Então, ele snifando a rede, ele sabe identificar quando está chegando um probe de conexão FTP, por exemplo. Então ele vê, isso aqui é um probe de conexão, é um pedido de conexão FTP. Então o próximo pacote que passar é um usuário. Agora é o challenge da senha, o próximo que passar é assim. Então ele sabe exatamente onde pinçar esses caras. E o que ele faz é isso, ele fica escutando, conectou FTP, ele pega login sem IP e mostra. Conectou SSH não, porque é tunelado, mas qualquer outro que passou ali em texto puro, ele pega login sem IP. Beleza? Então essa é a ideia do DSNIF. Ele faz mágica? Não. Você consegue fazer isso com o TCP dump e o Wireshark. Você captura lá com o TCP dump, analisa no Wireshark, só que você vai ter que ir lá e procurar quem é quem. Ele não, ele faz automático. Beleza? Metasploit é um framework, originalmente um framework para desenvolvimento de exploit. Hoje em dia uma excelente ferramenta para teste de invasão. Tá? Sou suspeito para falar, sou extremamente fã da ferramenta.
Temos um curso aqui específico sobre essa ferramenta e temos um webinar já feito, se não me engano foi o primeiro webinar, foi sobre a ferramenta, que lá eu falo um monte de coisa que dá para fazer com ele. Aqui eu vou me limitar a uma exploração simples. Uma coisa interessante sobre o Metasploit: existem 4 versões do Metasploit, tá? 3 versões que falam o seguinte: tem a Community, a Express e a Pro. Tá? A Community é de graça, a Express é paga e a Pro é mais paga ainda, né? Se é que vocês me entendem. E elas têm algumas diferenças de funcionalidades e tal. As 3 têm a questão de usabilidade, relatório, evidência e tal. É bem interessante as 3 ferramentas. Só que por baixo dessas ferramentas tem o Metasploit Framework, que é o originalzão lá, que é open source, que continua gratuito. Tá? A gente vai usar ele aqui para demonstração. Tá? Mas agora tem o Metasploit Community, que eu aconselho que vocês testem, porque é gratuito e tem toda a parte de automatização dos pagos. Aqui, profissionalmente, a gente utiliza o Express, que é bem interessante. Ele embute com força bruta. E qual que é a graça do Metasploit? Desde o framework até qualquer um deles. Você consegue embutir dentro dele informações, né, do tipo, você pode pegar um scan de Nmap e importar, um scan de Nessus e importar. Tá? E essas versões gráficas, né, o Express, por exemplo, que é o que a gente usa, eu consigo coletar evidências, tá? tirar um screenshot e tal. Aqui a gente vai usar o Metasploit Framework, que é o open sourcezão, para vocês verem aí o poder bélico da ferramenta. Tá? Vamos utilizar ele logo então, depois eu volto aqui para os slides. Todo mundo vendo aí o Metasploit N3S? Beleza. Então, vamos lá. O Metasploit é o seguinte: dentro dele, não dá para explicar o Metasploit, é muito pouco tempo, mas tem uma série de módulos aqui que são vários exploits. Vocês lembram lá qual era a vulnerabilidade que eu falei? Por exemplo, vou puxar na cartola aqui, tá, pessoal? Que não tem tempo de ficar fazendo como se fosse um passo a passo mesmo, mas só para a gente seguir uma coisa lógica, né? A gente achou uma vulnerabilidade lá no Nessus, não foi? Vocês lembram qual era? MS08, o que mais? 067, não é? Ou algo parecido? Vou dar um search aqui no Metasploit. Isso, 067 NetApp. Boa, o Marcos já fez uma bela observação. É importante que sempre antes de usar o Metasploit você atualize, por questões óbvias, né? Ele atualiza mods, ele tem uma atualização bem constante. Bom, então dei um search pelo número do boletim Microsoft, ele me deu um exploit aí. Então vou usar esse exploit contra aquele alvo, beleza? Como é que eu uso um exploit? Use, aí você pode usar tab aqui, tá? Passo esse path aí que ele me passou. Entrei no contexto do... eu sem tab não sou ninguém. No contexto desse módulo. Aqui a gente tem um comando interessante que é o showOps, onde ele mostra todas as características configuráveis do módulo. Beleza? Duas coisas importantes. Target. Observações, né? Target esse aqui é exploit target, tá vendo? No linguajar do Metasploit, target não é o alvo. Target é a variação do alvo, por exemplo. Não é o alvo que eu digo, não é o IP da vítima. Target é se você vai dizer, isso aqui é um módulo para Windows, tá? Só que no módulo só, ele tem variante, que é para Windows XP, Windows isso. Dependendo do payload que você vai injetar, interessa qual é a linguagem do Windows, senão não vai funcionar por uma string errada e coisas do gênero. Beleza? Ele aqui está como default automático, vou deixar. Outra observação importante, payload. O que é o payload? O módulo explora a vulnerabilidade especificamente. O payload é o código arbitrário que você joga ali para ele executar. Tá? Quando é o Windows, se você não setar, o default é o Meterpreter. Meterpreter é um payload desenvolvido pelo Metasploit que é simplesmente genial. Tá? Para vulnerabilidades Windows, é a melhor coisa que pode acontecer é você conseguir injetar um Meterpreter. Pode ter vezes que não. Ele é um pseudo shell carregado em memória na vítima. Tá? Então ele te dá
coisas, você pode fazer várias coisas, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Tá? Então eu vou deixar aí, porque se vier um Meterpreter é melhor. Pode ser que eu não consiga, eu tenho que pegar um payload menor e coisas do gênero. Beleza? Então, a única coisa que eu tenho que configurar, reparem aqui as opções, ó. Tem aqui o nome das opções, o valor atual e se ela é necessária ou não. Tá? A única coisa que está faltando aqui, 445, ele já deixou a porta default do serviço que ele vai explorar. Falta eu botar quem é o servidor remoto, né? Quem é o alvo. Então vou dar aqui, ó, set rhost, né, de host remoto. O IP, no meu caso aqui, é 10.10.2.25, que é aquele IP que eu escaneei lá com o Nessus. Lembra? Que me deu isso aqui como vulnerável. Setei. Né, se eu der um show options aqui agora, está lá, setado. E agora eu dou o comando exploit. Vamos ver se vai funcionar. Foi. Abriu, explorou a vulnerabilidade, abriu uma seção lá, eu tenho o Meterpreter. Tá? Carregado lá na máquina alvo. O Meterpreter eu posso fazer uma série de coisas. Tá? Por exemplo, get UID, ele me diz com que usuário, com que nível de privilégio eu consegui. Eu consegui como system. Beleza? Então aqui tem N coisas, sugiro que vocês olhem lá o webinar de Metasploit. Tá? Eu vou guardar essa seção na manga, que quando eu for falar de mantendo acesso, então eu vou usar esse Meterpreter aí. Eu vou mostrar algumas funcionalidades interessantes desse cara. Mas por enquanto vamos ficar por aqui para a gente matar os slides. Beleza? Todo mundo viu que o Metasploit serve para isso. Você pegar um módulo específico e disparar contra o alvo. Continuando, Hydra, como eu falei, é para força bruta online. O Hydra fala N protocolos. Né? Então você pode fazer força bruta em SSH e uma série de protocolos de acesso remoto. O Burp Switch é um proxy. Ele é mais interessante. Ele é interessante para aplicações web, manipulação de requisições, fuzzing, inspeção de session IDs e coisas do gênero. E por último, o T50, que é uma ferramenta para negação de serviço. Não sei se vocês conhecem o T50, foi desenvolvido pelo Nelson Murilo. Pelo Nelson Brito, desculpa, e ele tem uma característica interessante, além da performance dele, que é quase que absurdo, é o mix de pacote que ele faz, usa protocolos não comuns e tal, então ele faz um estrago interessante. Tá? O T50 hoje em dia é open source. Vamos em frente. Mais ou menos, é o mesmo objetivo, né? Negação de serviço. Mas são ferramentas diferentes. O Loic também é bem interessante. Tá? O Loic ele faz TCP, UDP e HTTP só. O T50 não, faz vários. E de uma maneira bem mais agressiva. Beleza? Bom, manutenção de acesso. Né? Como é que você mantém esse acesso? Tem três maneiras principais. A implantação de backdoor. Cavalo de Troia, que pode ser até pelo set lá, por phishing e tal. E rootkit. Rootkit, na verdade, nada mais é do que um backdoor com uma série de binários subvertidos para omitir a presença dele. Né? Você subverte o LS para ele não exibir tal arquivo, você subverte o PS para ele não mostrar processo, o netstack para não mostrar conexão e coisas do gênero. Essa é mais ou menos a ideia do rootkit. São as principais técnicas para você manter acesso. Aqui eu cito 3 exemplos. Só usar o Netcat. O Netcat, inclusive, por questões de segurança, como ele estava sendo utilizado para isso, ele hoje em dia ele vem compilado para não permitir backdoor. Não permitir ser usado como backdoor. Para usar ele como backdoor é aquele "-e", né, que é onde quem vai tratar o que ele receber, e o shell. Hoje em dia não pode mais, tem que compilar específico para isso. Tá? Mas como o Everton lembrou bem aí, o Netcat é conhecido como canivete suíço. Né? Dá para fazer qualquer coisa de rede. Transferir arquivos e etc. O Meterpreter, que é o que a gente vai ver, dá para você implantar um backdoor nele. E VNC, tá? Tem injeção de tight VNC, bypass VNC, tem uma série de payloads, né, envolvendo VNC, que é uma maneira de você manter acesso, especialmente máquinas Windows, né, que interessa muito você ter uma conectividade com gráfica. Né? Então vamos voltar lá na seção aberta aqui do Meterpreter, mostrar uma vez dentro do Meterpreter como que eu faria para instalar um backdoor. Isso o próprio Meterpreter possibilita. Ele tem um plugin chamado Persistence, tá? Através desse comando aqui, ó, Persistence, mandar rodar.
você passaria os parâmetros aqui para ele rodar, para ele startar junto com o boot, né, para ele fazer um shell reverso para startar junto com o boot. A porta que você vai ficar escutando, vou botar, sei lá, 1, 2, 3, 4, por exemplo, que é 444 está ocupado por essa própria seção, né? Menos R, né, de reverso, e o meu IP, que no caso aqui é 10.10.1.13, o IP de quem está atacando. Tá, com isso, ele vai colocar lá dentro do Windows, desse Windows atacado, um backdoor que vai funcionar como um serviço. Toda vez que o Windows bootar, ele estabelece uma conexão com a máquina do atacante. Tá? E o bom desse do Meterpreter é que ele é totalmente mascarado. Beleza? Tá lá, ele dá algumas informações aqui, ó. O payload que ele usou, reparem aqui, ó. O payload que ele usou está aqui, ó, é um TCP reverso, o host local é esse aqui, a porta que ele vai fazer, Paraná, Paraná. E aqui é onde ele guarda os arquivos, ó. O script está lá dentro do /temp, lá da máquina Windows, tá vendo? Windows temp. Ele coloca uma chave no registro aqui, ó, para ficar auto-run. E coisas do gênero. Viram? Instala como um serviço. Então toda vez que a máquina Windows bootar, automaticamente ela vai tentar conectar na minha máquina aqui, na porta 1234. É uma maneira de você fazer um backdoor persistente pelo próprio coisa. Beleza? Vamos em frente. Deixa eu só mostrar, já ia esquecendo, uma última coisa no Meterpreter. Só que você tenha noção do poderio bélico que o Meterpreter dá a nível de controle sobre a máquina, né? Você pode ver o usuário, você pode instalar backdoor, você pode baixar. Alguém aqui estava no curso de Metasploit? Não? Só de curiosidade. Isso, print da tela, uma série de coisas. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu espero que funcione, né? Porque live demo, vocês sabem como é que é. Captura de webcam. Exatamente. Por exemplo, vou ver se está funcionando aqui. Ó. O webcam list, ele vai me dizer, ó, no SB Video Device, ele reconhece na máquina atacada quanto devices de vídeo, né, que funcionam como webcam. Ele tem um comando chamado webcam snap, que ele tira uma foto pela webcam. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Ele vai tentar abrir o Chrome visualizando, vamos ver se aparece. Não, crashou o Chrome. Deixa eu tentar de novo. Bom, mas a foto foi tirada, né? Deixa eu só navegar aqui pelos arquivos, que eu consigo abrir pelo visualizador de imagem melhor. Ó, tá aqui, ó, a foto, o frame que ele salvou. Não tá como a máquina tá aqui do meu lado, no lab nosso aqui. Então com esse webcam snap, ele tira uma foto pela webcam. Beleza? Dentre outras coisas, ele captura teclado, pega hash de senha e uma série de outras coisas interessantes dá pra fazer com o Meterpreter. Beleza? Quem quiser dar uma olhada lá no webinar de Metasploit, que a gente tem um curso aqui também só de Metasploit. Beleza? Esse copom azul tá sempre. Então, o antivírus ele detectaria principalmente a questão do backdoor. Depende do antivírus que você está usando. A graça do Metasploit é exatamente porque você pode escolher o encoding, né? O encoding para fazer essas evasões. Tá? Mas, por exemplo, se tivesse uma proteção residente, por exemplo, ele alertaria a escrita no registro. E coisas do tipo.
Firewall nem tanto. Se for um serviço legítimo, como a shell é reverso, Firewall é aquela questão que eu falei, o shell é reverso. Então é a máquina vítima que está se conectando em mim. Teoricamente, tráfego outbound é tranquilo. Só que por ser a porta 4444, que é uma porta default do Metasploit, você pode desconfiar. Aí depende como é que o lado de lá filtra tráfego de saída. Tá? Por padrão é mais fácil funcionar tráfego de saída do que você fazer um shell lá direto. Então vamos nessa. Deixa eu fechar isso aqui, já foi. Bom, e para finalizar a etapa aqui cobrindo rastros, né, que seria maneiras de você omitir a presença de certas coisas que você executou lá para quem estiver olhando lá, né, para quem estiver analisando. Basicamente são duas maneiras. As maneiras mais complexas, tá? Você esconder num diretório que ninguém vai olhar, chamar de vazio e tal, são mais simplesinhas. Isso aqui é tunelamento de esteganografia. São maneiras de você esconder um arquivo dentro do sistema de arquivos de maneira que não seja fácil achar. E tunelamento é você fazer uma conexão de maneira que seja difícil detectar aquela conexão ali passando. Quais são as ferramentas para isso? Peguei aqui uma escada, stag hide. Você consegue esconder um arquivo dentro de outro, especificamente um arquivo dentro de um JPEG. Tá? A gente vai fazer uma práticazinha rápida aqui. O HTTP Tunnel é você tunelar qualquer tipo de tráfego via HTTP. Mais uma vez, o mesmo esquema que alguém perguntou aí, o José Leandro Santana perguntou aí sobre o Firewall. Que eu falei de tráfego outbound e tal. Mesmo esquema, se você tunelar por HTTP, o HTTP tem uma tendência a ser melhor aceito. Beleza? Foi? Então vou mostrar aqui rapidamente o stag hide. Estão vendo aí o terminal, né? Bom, tem um JPEG da Claves aqui, tá? Que eu baixei. Vou mostrar como é que seria para... Vou criar uma mensagem aqui. Tá? Testando esteganografia. Tá? E vou esconder essa... Vocês sabem aqueles bizuzinhos de esconder coisas em JPEG. Você pode concatenar e coisas do gênero. Esse aqui é um pouco mais complexo. Por exemplo... Posso dar o comando stag hide. O comando embed, que é o comando que fala que eu quero embutir uma mensagem aqui dentro. Tá? Aí eu vou passar -cf. CF vem de cover file. Ops. CF vem de cover file. Tá? O que é cover file? É o cara que vai ficar por fora. O cara que vai esconder o outro. Então é o meu JPEGzão aqui. Clave JPEG. Beleza? O outro parâmetro é o -EF, que é o embedded file. É o arquivo que você quer esconder. Vou passar aqui o teste TXT. Tá? Deixa eu só fazer umas considerações aqui antes para vocês perceberem a diferença. Ó, tem aqui o JPEG, não tem? Se eu der um ls-l, tá aí o tamanho do JPEG, beleza? 6.3K e tal. Tá? E vou deixar aqui na tela também o MD5 dele. MD5 SAM, log claves, LG claves, MD5.org. Tá lá. Beleza? Agora sim eu vou fazer aquele comando. Vou embutir a mensagem lá dentro. Ele vai pedir uma senha, vou botar a senha teste. Ele colocou esse texto lá dentro. Tá? Reparem que o tamanho muda, né? E o MD5 também.
obviamente. Tá? Mas numa análise, por exemplo, por strings na figura, você não consegue identificar a presença da mensagem. Até porque ela está compactada e criptografada. Beleza? Mas aí você pega esse arquivo, guarda onde você quiser. Quando você quiser extrair a mensagem, é só você dar stag hide, extract e o nome do arquivo. Ele vai pedir a senha. Aqui ele dá esse errinho porque ele vai extrair um arquivo chamado teste.txt. Só que como eu estou na mesma página, quer ver? Deixa eu cancelar isso. Fazer um mkdir output cd output. Tá, vou fazer daqui agora. Vou passar o arquivo que está na pasta anterior. Tá vendo? Ele extraiu para o diretório local um arquivo chamado teste.txt. Se eu der um cat, é o conteúdo que eu tinha criado. Beleza? Então essa é uma maneira de você guardar arquivos de maneira escondida, de você esconder rastros. Se você quiser por algum motivo deixar um arquivo na máquina alvo, iniciamos o Windows tem uma maneira de esteganografia, que é uma feature do Windows, que é o Data Alternate Data Stream, ADS. Alternate Data Stream. É uma feature do Windows para você botar metadados. Tá? Só que você consegue, por exemplo, botar um executável dentro de um outro arquivo. Dá para fazer esse tipo de coisa. Tá? E existem outras maneiras também. Aqui é só para uma demonstração. Beleza? Bom, para concluir, eu quis mostrar aqui, falar um pouquinho, eu sei que foi meio corrido pelo tamanho do conteúdo, né? Falar um pouquinho das técnicas e das ferramentas, mas lembre-se que o importante é você conhecer a técnica. A ferramenta é questão de gosto. Tá? Eu tentei não botar ferramentas repetidas aqui, mas acreditem, para todas as ferramentas que eu citei, existe uma alternativa. Existe outra ferramenta que faz exatamente a mesma coisa. Tá? É questão de gosto. Importante entender a técnica porque ela funciona. A ética é muito importante. Eu costumo deixar aqui esse terceiro tópico parafraseando aí o tio Ben lá do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Né? São ferramentas as ferramentas de teste de invasão são as ferramentas utilizadas em ataque, até porque é uma simulação de ataque. E então usem com a devida ponderação. E segurança deve ser proativa, ao meu ver. Né? Você tem que ser, a graça do teste de invasão é isso. Se você está vulnerável a um ataque, que você descubra por si só. Não espere ser atacado por alguém que pode causar impactos ainda maiores. Beleza? Bom, galera, desculpa a correria aí. Eu sei que o tempo realmente eu já esperava que fosse ficar corrido. Tentei enxugar o máximo, mas não consegui. O assunto é muito grande para falar em um webinar, mas é só para dar um gostinho aí para vocês. A ideia é estimular estudos aí para quem se interessa no assunto. Tem lá o curso de teste de invasão, que tem uma galera aí que já tenha feito e tal. Beleza? Então deixa eu só dar uns recadinhos aqui pra gente ir embora. Assistir, eu podia fazer um webinar pernoite, né? A gente ficaria aqui brincando dessas coisas, mas infelizmente a gente tem um tempo meio curto. Tá? Só para falar um pouquinho dos próximos eventos da academia, a gente está com alguns cursos marcados aí, tá? Para quem não sabe, essa é a tabela dos nossos próximos cursos à distância. O Metasploit, por exemplo, a gente vai ter um curso do Metasploit que eu citei aqui, começando na próxima terça-feira. Não é isso? Se não me engano, é dia 6. Quem tiver interesse ainda tem vaga, se não me engano tem poucas vagas, mas acho que ainda tem. Quem tiver interesse, manda e-mail lá para academia@claves, que eles podem te ajudar. A gente vai ter o teste de invasão, como eu falei, teste de invasão em rede sem fio, com o Nelson Murilo. Tá lá a data também, começa 27 de março, depois vem análise forense, tá a grade toda divulgada aí até julho. Inclusive um determinado curso aí que é proteção de perímetro em redes com software livre, que é com o Vitão, este que está presente aí atendendo pelo nome de Vitor Santos. Beleza? Então, só para dar uma passada rápida, o Metasploit, a partir da próxima terça-feira comigo, teste de invasão em rede sem fio com o Nelson Murilo,
Análise forense computacional também vai ser comigo. Linux Essentials, que é um básico, cobre pré-requisitos de Linux com o Oscar. Desenvolvimento seguro de aplicações, a galera que curtiu o de PCI, de desenvolvimento seguro, com o Wagner Elias, ele vai dar um só sobre desenvolvimento seguro de aplicações. Depois tem auditoria de aplicações web, que também é comigo. Teste de invasão em redes de sistemas, que é mais ou menos o que teve aqui. E proteção de experimento de rede com o Vitão, também com a qualidade de sempre, beleza? Então, interessados, academia@claves. E, só para constar também, a nossa grade de cursos presenciais. Tá? A gente vai ter o teste de invasão em redes de sistemas agora, em março, lá em São Paulo. Não sei se tem alguém de São Paulo aí. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa caravana aí. Os nossos cursos presenciais geralmente são no Rio. Tá? A gente vai estar fazendo lá em São Paulo, ali na Paulista. Num laboratório bem legal, quem tiver interesse também, fica à vontade. E aqui no Rio, a gente tem uma turma marcada de CH, que é a certificação da ICCONS, de Certified Ethical Hacker, um de teste de invasão e de uma análise forense para o segundo semestre. Beleza? E a galera que está pedindo aí, façam pressão lá na academia@claves, dizendo aonde que vocês querem o curso presencial, que a gente vai registrando esses interesses. Por exemplo, Floripa seria uma ótima, né? Eu adoraria, mas vocês vão mandando para lá, que tendo quórum, a gente vê o que dá para fazer. Tá ok? Bom, então esses são os nossos próximos cursos. Deixa eu falar rapidamente do Seguinfo. Não sei se todos conhecem o Seguinfo. O Seguinfo é um blog que gera notícias, alertas e alguns tipos de conteúdo, artigos de segurança. Uma coisa interessante que vale a pena vocês testarem, tem os desafios. Inclusive tem um desafio lá que fala sobre esteganografia, que eu citei aqui. Tem desafio de forense de rede, tem desafio de aplicação web. Tem uma série de desafios que a gente está lançando. A gente vai lançar um agora de engenharia reversa, tá? Falando em primeira mão para vocês, ainda vai demorar para sair um pouquinho. Mas eu sou suspeito para falar, mas o site é bem interessante, vale a pena vocês se manterem antenados lá. E esse mesma marca Seguinfo tem anualmente um workshop, que ano passado foi bem interessante. Vocês podem ver aqui, ó, nesse link, quem quiser acessar, fica à vontade aí. Tem um resumão do ano passado, que foi assim, muito legal. Teve bastante gente legal palestrando, bastante gente legal participando. Teve os Wargames, que já é clássico de Seguinfo. Tá? Tem lá no vídeo também mostrando mais ou menos como é que foi os Wargames. Então fica meu convite aqui para quem puder vir esse ano. Já tem data marcada, 27 de agosto a 1º de setembro. Quem quiser esticar mais aí para conhecer o Rio, a gente faz até trabalho de guia turístico nessas épocas. Tá? E a gente pretende manter o mesmo nível de qualidade da grade de palestras. Tá? Para quem estava aí sabe que a nata da segurança, graças a Deus, estava presente aí. E tem lá o resumão das palestras. E a gente quer fazer os jogos de novo. Vai ter o Wargames de novo, com jogos de guerra. Jogos de guerra, né? Tradução ao pé da letra. Jogos de segurança pra galera lá brincar. E aí tem prêmio, tem classificação para finalista e tal. Beleza? Fica aí meu convite. Eu recomendo fortemente. Não sei se tem alguém aí que estava presente no último Seguinfo. Beleza? Então dei uma olhada lá no Raquel. Essa Raquel que tá falando é a Raquel do Gris, né? Raquel do Gris tá também ratona de evento, tá em todas, né? Bom, então foi bem legal. Fica aí o convite, galera. Quem puder participar, quem quiser acompanhar o blog também, fiquem à vontade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora. Senão eu vou fechar aqui com alguns sorteios que a gente vai fazer para parabenizá-los pela paciência de estar aqui até essa hora me ouvindo falar. Agradeço de coração.